Pessoal, aqui quem fala é a Gabriela, professora de Geografia. Na aula passada, a gente viu como é o processo de formação dos relevos, quais são os agentes exógenos e quais são os agentes endógenos. Nessa aula, a gente vai ver os tipos de relevo. Na primeira parte da aula, a gente vai ver os tipos de relevo que existem e na segunda parte da aula, a gente vai ver os tipos de relevo do Brasil. O primeiro tipo de relevo que a gente tem são as montanhas. As montanhas, como todo mundo sabe, são bem altas, mas para colocar de um jeito mais geográfico, a gente fala que as montanhas são formações de relevo de elevada altitude. Se a gente tiver não só uma montanha, mas várias, a gente chama isso de cadeias montanhosas ou cordilheiras. E um exemplo bem famoso de cordilheira que a gente tem é perto da gente, que é a Cordilheira dos Andes. Agora, a gente já viu como é o processo de formação de relevo, mas só para a gente relembrar. A origem das montanhas pode ser vulcânica, de falhas, de erosão ou de dobramentos modernos das placas tectônicas. É interessante também a gente saber que no Brasil a gente tem uma discussão muito grande sobre esse tipo de relevo, porque tem gente que acredita que tem montanhas no Brasil e tem gente que diz que não tem montanhas no Brasil. As pessoas que falam que não tem montanha no Brasil, elas têm o argumento de que todas as montanhas devem ter alguma origem tectônica, como é o caso das vulcânicas, das de falhas e das de dobramentos. Agora, quem fala que tem montanhas no Brasil, fala das montanhas de origem de erosão, que apesar de serem muito mais baixas, elas ainda assim são montanhas. E um exemplo que essas pessoas dão é a Serra do Espinhaço, que é no estado de Minas Gerais. O segundo tipo de relevo que a gente tem são os planaltos, que são estruturas elevadas, resistentes e planas, ou mesmo como o nome diz, planos altos. O processo de formação desses planaltos é o seguinte: a gente tem uma estrutura geológica, como um escudo cristalino ou uma bacia sedimentar, que vai sofrendo erosão. Conforme acontece essa erosão, os sedimentos vão sendo retirados das rochas dessas estruturas e vão sendo depostos em lugares mais baixos. E isso vai moldando a paisagem e o relevo. Então, a gente sabe que os agentes exógenos são os que mais atuam nos planaltos. Outro tipo de relevo que a gente tem são as planícies, que são superfícies aplainadas de menor altitude do que as que a gente viu antes. E como elas estão num nível abaixo dessas outras formas de relevo, elas geralmente recebem sedimentos dessas formas de relevo mais altas. Então, a gente pode falar que a estrutura geológica onde estão as planícies são bacias sedimentares recentes. E a gente fala que elas podem ser de três tipos. O primeiro é aluviais, que é quando o sedimento que compõe essas formas de relevo, ele é transportado pelos rios, por isso aluvial. Pode ser também costeira, que é quando o transporte desses sedimentos é pela água do mar. Ou então lacustres, que é quando esses sedimentos ficam acumulados no fundo de um lago. O próximo tipo de relevo que a gente tem são as depressões, que são áreas de baixa altitude formadas por erosão. Essa erosão acontece com mais incidência nessas áreas por causa da menor resistência das rochas desse tipo de relevo. Então, quanto mais erosão, menor vai ser a altitude. E justamente pela altitude a gente pode classificar essas depressões, sendo elas relativas ou absolutas. Quando uma depressão é relativa, significa que ela está numa altitude bem menor do que as formas de relevo ao seu redor, mas ela está acima do nível dos oceanos. Isso porque o oceano é onde é o nosso marco zero para a altitude, então é a partir dele que a gente consegue começar a medir os metros. Agora, para uma depressão ser absoluta, ela tem que ser bem menor do que as formações de relevo ao seu redor e ela tem que estar abaixo do nível dos oceanos. A maior depressão absoluta que a gente tem na Terra é o Mar Morto, que está a quase 400 metros abaixo do nível dos oceanos. A gente pode classificar as depressões também pela localização delas.
Então, elas podem ser marginais, periféricas ou interplanáuticas. As depressões marginais são aquelas que estão sobre estruturas geológicas de origem sedimentar. As periféricas são as que estão em áreas de contato entre uma estrutura geológica sedimentar e uma estrutura geológica de núcleo cristalino. Já as interplanáuticas, como o próprio nome diz, são as que a gente acha no meio de planaltos. O que a gente viu até aqui foram as principais formas de relevo. Agora a gente vai ver umas outras formas de relevo que não são as principais, tanto por terem menor dimensão ou então por serem uma subclasse dentro das outras. Então, nessa nova categoria, o primeiro tipo de relevo que a gente tem são as escarpas. Escarpa é um declive acentuado que aparece em bordas de planalto. Isso significa que, se as encostas de um planalto forem como se fossem paredões, então aí a gente tem escarpas. Ou então, quando você for pensar em uma escarpa, você pode pensar em um penhasco, é a mesma coisa. E elas podem ter sido formadas por erosão, ou seja, a encosta dos planaltos foi erodida de tal modo que ficou daquela forma, ou então por tectonismo. Outra forma de relevo que a gente tem são as cuestas. As cuestas são vistas quando em uma colina ou em um monte, de um lado dessa colina ou desse monte é um declive suave e do outro tem uma escarpa. Isso é o que caracteriza uma cuesta. Na imagem a gente vê esses paredões, que são as escarpas. A próxima forma de relevo que a gente tem são as chapadas. As chapadas também são chamadas de planaltos tabulares, porque elas são planaltos com topo aplanado e encostas escarpadas. Na imagem o que a gente vê são chapadas. Só um detalhe é que as encostas também podem ser chamadas de vertentes, mas isso é só um outro termo, significa a mesma coisa. Outra forma de relevo que a gente tem é o morro, que são pequenas elevações do terreno. E a gente pode chamar de morro testemunho um morro que não sofreu tanta erosão eólica quanto a paisagem ao seu redor e sobrou só ele. E eles são importantes para os estudiosos de geologia e de geomorfologia porque eles testemunham quais eram as rochas que tinham naquele lugar antes. Então, a próxima formação que a gente tem é o Inselberg. Inselberg é uma estrutura rochosa ou um afloramento rochoso resistente à erosão. Então, em lugares onde tem Inselberg, você olha no horizonte para a paisagem e você não vê nada, mas lá tem uma estrutura rochosa, que é um Inselberg. Eles são muito comuns em clima árido e semiárido. A gente vai ver mais para frente o que significa exatamente, mas já adiantando, um clima árido e semiárido são climas que não têm umidade, então não tem água o suficiente nesses locais. Esse Inselberg da imagem, ele é chamado de Shiprock e ele está num planalto no Novo México, nos Estados Unidos. A altura da base ao topo dele é de cerca de 482 metros. A próxima formação que a gente tem são as falésias. Falésias são paredões íngremes que a gente vê nos litorais. É exatamente o que demonstra a imagem. E elas são formadas pela ação do mar. Então, o mar bate nesses paredões, intemperiza e ocorre a erosão. Lembrando o ditado, água mole, rocha dura, tanto bate até que intemperiza. A última formação que a gente vai ver são os vales, que são como se fossem depressões entre duas encostas. Eles podem ser do formato de U ou no formato de V. E pode ser que no fundo desse vale corra um rio. E dependendo das condições climáticas e da vegetação, esse rio vai captar as águas que escorrem das encostas. Eu trouxe então esse mapa que representa o planisfério físico do mundo, e com cada cor representando uma altitude diferente. Mas é importante prestar atenção que as cores de lilás, marrom
e laranja não necessariamente significam que são montanhas, podem ser planaltos. E tem alguns lugares específicos que é legal a gente saber sobre, como por exemplo a costa oeste das Américas. Quase toda a costa oeste das Américas está na cor marrom, e realmente nesses lugares são cadeias montanhosas. Na América do Sul, a gente chama essas cadeias montanhosas de Cordilheira dos Andes. Da América Central até o México, a gente chama essas cadeias montanhosas de Sierra Madre, mas cada porçãozinho dela tem um nome específico. Já na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, a gente tem as Montanhas Rochosas. É interessante a gente observar também que o único lugar em lilás no mapa é na Ásia, no Planalto do Tibete. Lá é o maior e mais alto planalto do mundo. E a gente observa que um pouquinho para baixo está escrito Himalaia. Então ali embaixo é a Cordilheira do Himalaia. Lembrando que no Himalaia é onde a gente encontra o ponto mais alto do mundo, que é no Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura com relação ao nível do mar. Agora, um pouco ao norte do Planalto do Tibete, a gente tem o deserto de Gobi, que também está em marrom ou laranja, mas não são montanhas, mas sim um planalto desértico. Agora, se a gente olhar mais a oeste do deserto de Gobi, a gente vai ver os Montes Urais. E os Montes Urais são cadeias montanhosas que atravessam toda a Rússia, chegam até quase no Cazaquistão, e essa geralmente é a fronteira que divide a Europa e a Ásia. Bom, essas foram algumas das formas de relevo do mundo. Claro que existem várias outras, mas agora a gente vai focar no caso do Brasil. A gente vai ver então um mapa que mostra todas as unidades de relevo do Brasil e depois a gente vai citar algumas. A gente tem aqui então um mapa criado por um geógrafo brasileiro muito importante chamado Jurandir Sanches Ross. O título do mapa é Unidades Morfoesculturais do Brasil, ou Unidades Geomorfológicas do Brasil. Mas antes da gente ver de fato o mapa, eu acho interessante a gente dar uma olhada na legenda. Na legenda a gente vê que ele separou em 3 grandes grupos, que é planaltos, depressões e planícies. Importante a gente perceber que ele não colocou montanhas no Brasil. E a gente vê também que em planaltos ele fez uma subdivisão, que é a divisão dependendo de cada estrutura geológica sobre onde estão os planaltos. Bom, agora que a gente entendeu a legenda, a gente pode ver o mapa. A gente vê que ele separou cada área com um número diferente. Então, cada número significa alguma unidade morfoescultural diferente. Então, a gente olha o número no mapa e lê na legenda. E além disso, ele colocou textura em alguns deles, ou seja, esses desenhadinhos, porque assim a gente consegue saber qual é o limite das unidades. Importante a gente saber também que em alguns casos, como por exemplo no 4, que são planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, ele não se refere Paraná ao estado, mas sim ao Rio Paraná. Então a unidade 4 são planaltos e chapadas da Bacia do Rio Paraná. O que eu sugiro para estudar tipos de relevo ou unidades de relevo é imprimir esse mapa e colorir cada unidade de uma cor diferente. Mas se atentar em dividir, por exemplo, os planaltos em vários tons da mesma cor. E a mesma coisa com depressões e planícies. Porque se for colocar exatamente uma cor diferente para cada unidade, vai ficar muito poluído visualmente, e aí não vai dar para entender direito. Bom, essa é a minha sugestão. Eu peguei alguns exemplos de cada um dos tipos de relevo só para a gente conseguir compreender melhor. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é o Planalto da Amazônia Oriental. Esse planalto se encontra na parte leste da Amazônia e a formação geológica que está abaixo dele
é de bacia sedimentar. Então, ele foi formado sobre uma bacia sedimentar. Um outro exemplo que a gente tem de planalto no Brasil é um muito famoso, que é o Planalto da Borborema. Esse planalto ele fica no Nordeste e a estrutura geológica que está abaixo dele é de núcleos cristalinos, ou seja, de escudos cristalinos. E esse planalto é bem famoso porque tem gente que fala que ele tem uma parcela muito grande de culpa na seca do Nordeste. Isso porque algumas pessoas dizem que ele barra a umidade que vem do oceano para o continente no Nordeste. E ele realmente barra uma pequena parcela de umidade que entra no continente. Mas o Nordeste tem uma dimensão territorial muito grande para esse pequeno planalto interferir em todo o sistema do Nordeste. O clima seco no Nordeste é causado por outros fatores que a gente vai ver mais para frente. A gente vai ver agora alguns exemplos de planícies brasileiras. A primeira planície que a gente tem é a planície do Pantanal Mato-Grossense, que pelo próprio nome diz, a gente já sabe que fica no Mato Grosso. Essa planície, ela recebe água do Rio Paraguai e dos seus afluentes, ou seja, dos rios que desaguam no Rio Paraguai também. Por isso, quando é época de cheia desses rios, alaga boa parte da planície e são formados pântanos. Daí vem o nome Planície do Pantanal Mato-Grossense. Agora, outra planície que a gente tem é a planície amazônica, que fica no Amazonas. Ela recebe água do rio Amazonas e dos seus afluentes, e lá tem um fenômeno muito conhecido pela população ribeirinha que chama terras caídas. O fenômeno das terras caídas é quando, nessa planície, as águas dos rios provocam erosão nas margens desses próprios rios e abrem como se fossem cavernas subterrâneas. Essas cavernas, então, enfraquecem o solo e fazem com que o terreno caia. Daí vem o nome terras caídas. E das depressões brasileiras, a gente tem como exemplo a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, que significa que é um local de baixa altitude em uma área de contato entre uma bacia sedimentar e um núcleo cristalino na parte leste da Bacia do Paraná. E um outro exemplo é a Depressão Marginal Sul-Amazônica, o que significa que é uma área de baixa altitude que está num terreno com origem sedimentar no sul da Amazônia. Bom, pessoal, isso encerra o nosso conteúdo de morfologia, mas a gente vai voltar a falar dele bem mais para frente. Isso porque o relevo, o clima e a vegetação são três coisas que estão sempre interligadas umas com as outras. Então, mais para frente, a gente vai ver uma coisa que chama domínios morfoclimáticos, que é a junção desses três fatores. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.